Boa noite, pessoal. Bora chegar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Para quem tá chegando, já aperta o aviãozinho aqui, dispara pra galera, dispara pra todo mundo que tem que participar dessa live, que vai ser muito legal. Paloma. Isso aí, galera chegando. Bora lá, que hoje a live vai ser bem legal. Celso, IPS. Grande Celso. Valder, Jailson. Isso aí, pessoal, vamos chegando. Daqui a pouco eu já vou colocar nosso convidado aqui na live. Pessoal da F. Já vou colocar nosso convidado, pessoal. Vai compartilhando aí pro pessoal. Ver se o nosso convidado aqui já entrou. Ainda não. Vamos lá, mais rápido, Robertão. Só chegar aí. Fala LCD, Zé Roberto da Polimax. Bastante gente aqui já online. Só esperando o nosso convidado. Tá chegando aqui já. Opa, Roberto entrou. Vamos colocar nosso convidado no ar. Artimix, o Enio, Franklin. Galera que tá sempre aí nas lives. Fala, Roberto. Tudo bom, Nilson? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Seja Boa. bem-vindo. Obrigado, obrigado. Quanto tempo, hein, Roberto? É, bastante tempo, bastante tempo. E ainda mais com esse momento que nós estamos vivendo, vai ter que ser virtual por mais tempo, né? Fisicamente vai demorar um pouquinho, infelizmente, né? Verdade, vai ter que acostumar essa nova rotina, né? Exatamente, exatamente. Legal, deixa eu só confirmar. Pessoal, confirma aí se o áudio tá ok, meu do Roberto. A imagem aqui pra mim tá excelente, o som também tá excelente. Só dá um joinha aí se tá tudo ok, pra gente já se apresentar e partir para conteúdo. Bastante gente, grande Christopher. Pelo jeito tá tudo certo. Gente, vamos lá, deixa eu me apresentar. Hoje é uma live de novo, que eu tô um pouco até nervoso, né? Roberto, para mim, é um cara que eu admiro demais. Só para quem não sabe, eu já trabalhei, sempre quando eu falo lá que eu comecei no ACM faz mais de 10 anos. Esse 10 anos lá atrás foi a DEI Brasil, foi minha grande escola. Então, cara, eu sou muito grato à DEI Brasil, a todos os profissionais que me ajudaram. Só para vocês entenderem um pouquinho da minha história. Eu trabalhava num curso eu estudava, fazia curso técnico, né, de edificações. Tinha uma amiga minha que estudava comigo, a Viviane, e ela já trabalhava na DEI Brasil e falou para mim, Nilson, tá precisando de uma vaga lá? Aí foi quando eu conheci o Marcos, que é um amigo meu até hoje também, lá em Ribeirão Preto. E eu entrei na DEI, entrei nesse mundo visando principalmente, não conhecia nada de ACM, nada de produto, visando aos meus estudos, que eu tinha um grande sonho de fazer engenharia civil, e foi a grande oportunidade de poder colocar minha faculdade realmente para frente. E foi aí que eu entrei nesse mundo, mudou minha vida totalmente, consegui estudar. Então, assim, sou muito grato realmente à DEI Brasil. O Roberto já trabalhava comigo desde aquela época, então é um cara que eu admiro muito. Então, fiz
Fiz questão de trazer ele para essa live, que eu tenho certeza que ele vai agregar demais para vocês, o tanto que ele já agregou já na minha vida de alguma forma. Então, pessoal, depois que eu saí da DEI, saí da DEI em 2014, fiquei 5 anos lá e foi uma escola fantástica para mim. Conheci produtos, então assim, é uma empresa que eu respeito muito. Depois de lá, lancei o livro Revestimento em ACM, depois tive uma empresa de instalação, inclusive Cadei Brasil foi grande parceira minha em todo momento de empresa. E hoje a minha grande função é passar conhecimento para vocês que estão ali do outro lado, treinar vocês e melhorar cada vez mais o mercado. Então é um pouquinho aí do Nilson Tsuji, para quem não me conhece. E fala um pouquinho mais de você aí, Roberto. Quem é o Roberto D'Amore? Tá bom. Antes de mais nada, é uma honra realmente estar aqui falando principalmente para o teu público, para clientes que são seus clientes e nossos clientes também, isso é muito bom. E dizer que realmente é bem diferente eu fazer essa live com você, porque nós trabalhamos juntos de um lado e agora nós estamos em lados diferentes, mas atuando praticamente juntos. Então, realmente é muito, muito prazeroso fazer essa live com você. Bom, quem é o Roberto? Roberto tem mais de 20 anos na carreira executiva, trabalhei em empresas multinacionais, nacionais, sou engenheiro civil, administrador, e uma das minhas paixões, eu acho que a gente viveu bastante isso, é trabalhar estratégia, buscar mercados novos, buscar clientes novos. E foi aí que realmente, quando surgiu o convite para a DEI Brasil, eu faço 10 anos de DEI Brasil, houve um casamento entre os dois lados. A DEI Brasil tem algumas filosofias que você vivenciou bastante tempo e eu ainda vivencio, que me conquistaram, né? Uma delas uma empresa super sólida, transparente, ela trata os clientes de uma maneira muito profissional, ela busca sempre ter o melhor de todos os profissionais, ou seja, ela busca ter os melhores profissionais do mercado, e hoje eu posso dizer que o meu time é um time de altíssima performance que eu tenho hoje na empresa. Então, é algo que me atraiu e nessa empresa maravilhosa que eu me encontro nesse momento. Show. E, falando um pouquinho mais da DEI Brasil, a DEI Brasil tem mais de 53 anos, ela está presente praticamente no cenário nacional, em todos os estados. Ela tem quatro pontos de estoque, vamos chamar aqui assim, que atende o Brasil todo. Nós temos uma diversidade de produtos, nós vamos falar desses produtos, são mais de 20 famílias, são mais de 8.000 itens. Talvez alguns clientes nossos não saibam de muitos produtos que nós temos, mas porque esses clientes estão muito específicos ou especializados em alguns produtos. E a minha ideia aqui obviamente, falar desses produtos, falar de algumas alternativas para que o nosso cliente possa enfrentar esse momento difícil de crise e o que vem pela frente, que não vai ser nada fácil. Isso já está começando todos estão sentindo isso nesse momento, né? Legal. Então, Roberto, vamos falar até o bacana até de trazer a DEI Brasil, porque assim, eu fiz questão de trazer os grandes fornecedores, né, de ACM, e a DEI Brasil entre os três, igual falando de mix de produtos, é o que tem mais gama de produtos para a galera que está aqui na live, da parte principalmente da comunicação visual. Então a gente vai falar de ACM, mas junto com a ACM tem diversos outros produtos que a gente pode agregar para realmente aumentar, às vezes, o ticket médio, fazer uma venda um pouco com um valor agregado muito maior para realmente aumentar essa pegada, né, com o cliente. Exato. Certo, Roberto? Então, vamos... Pode falar. Não, essa ideia. Realmente, a empresa ela tem 53 anos, então ela tem uma história muito rica em muitos produtos. E aí que eu quero dar uma desenvolvida junto com você em alternativas que giram em torno do ACM, que eu estou vendo não só no cenário nacional, como também Estados Unidos, um pouco de Europa, também trazer um pouco de ideia, de alternativas para os nossos clientes. De uma maneira bem pé no chão, essa é a ideia. Bacana. Quer falar um pouco de produto ou falar um pouco do mercado em geral, um pouco primeiro, da economia, do cenário atual? Tá bom, deixa eu falar um pouquinho da economia, que
é uma coisa bacana até. O que nós vivemos hoje, enfim, nós não vivemos, os nossos pais não viveram, talvez os nossos avós viveram algo parecido, mas é uma outra realidade. Na virada do ano, eu acho que não conheço ninguém que não idealizou um ano de Guinness, né? De muito crescimento, de muita coisa boa. A economia brasileira estava bem ajustada, a reforma da Previdência, todos os indicativos de que o ano de 2020 seria excelente. 2019 já foi muito bom comparado com 2018 para muitas empresas, para a Day Brasil principalmente, acredito que para os nossos clientes também. Mas isso é algo que foi momentâneo. A partir de fevereiro, eu acho que o carnaval foi uma data chave. Verdade, cara. Eu até estava na praia com os amigos quando começamos a ver algumas comunicações, né? Algumas reportagens do coronavírus. E aí eu estava ali com duas pessoas e a gente falando, poxa, será que isso vai? Como é que vai chegar no Brasil? E até ali a gente não imaginava, porque nós já passamos por tantas situações parecidas, não imaginávamos que isso ia chegar de uma maneira que chegou, não é no Brasil, é no mundo, né? Em questão de dias, praticamente a economia parou, né? Nós estamos com uma recessão pela frente que a gente não sabe bem onde nós vamos parar. E no fundo é o seguinte, é um inimigo invisível. A gente não consegue pegar esse inimigo para tentar resolver. E aí tem o lado econômico, tem o lado político. Tem muita coisa envolvida, né? No meio Tem disso muita tudo. coisa envolvida. O fato é, o mundo vai ser outro. Uma das coisas que eu percebo é o seguinte, nós aprendemos a trabalhar remotamente, como nós estamos fazendo aqui, a comprar digitalmente. Eu acho que muitas pessoas talvez tinham esse receio de fazer compras pela internet, e isso é o que está acontecendo agora. Então, eu acho que essa tendência, nós somos empurrados para esse mercado digital de uma maneira que nós não esperávamos. E não é só nós, eu acho que o mundo todo veio para isso. Então, acho que tem dois cenários pela frente, né? Eu acho que eu posso dizer assim, um é uma demanda reprimida muito forte, que a partir do momento que a gente conseguir ter uma abertura, nós vamos ter uma oportunidade muito boa para o nosso mercado, para os nossos clientes. E a gente não sabe se isso, até onde vai chegar, se isso vai voltar a ser o que era antes, mas nós temos uma situação que temos trabalhado de uma recessão brava. E aí, em cima dessa recessão brava, que a ideia é conversar um pouco, a trazer um pouco de conceito para o pessoal aqui da live, para que eles possam, primeiro, repensar alguns temas, estratégia, como é que eles estão trabalhando os clientes, o mercado, e aí a gente falar em cima do que é mais, tem a ver mais realmente com os produtos, de maneira geral. Então, é isso que eu vejo. E não tem uma outra alternativa para nós nesse momento, a não ser o seguinte, reorganizar. Eu dou um exemplo da Day Brasil. Nós nos reorganizamos praticamente todos os anos, você acompanhou bastante bem isso. E a reorganização ela é importante, primeiro, para chegar mais perto do cliente, né? Segundo, para se adaptar ao mercado como um todo. E o terceiro, para se tornar mais eficiente. Então, isso tem que ser feito todo ano. Então, por isso que é um tema muito legal que eu gosto de falar e de novo, nós estamos vivendo um momento difícil, mas que exige muita cautela, muita estratégia, encontrar caminhos, tem caminhos muito bacanas para a gente desenvolver juntos aí. Day Brasil, você, os clientes, enfim, todos juntos. Legal. E essa evolução da internet, o que está acontecendo em meses aqui era para acontecer em anos, né, Roberto? Vamos falar assim, a projeção da internet em 5 anos se resumiu em 2 meses, a evolução gigante. Ninguém esperava isso. Exatamente. Isso é algo que veio realmente para ficar. Na minha visão, tenho lido bastante, muito artigo, tem o conceito de uma economia low touch, que seria uma economia com pouco contato. Então, nós tínhamos um tipo de contato, o cliente entrava numa loja do shopping, ele tinha contato com pessoas, né? Ele ia experimentar uma roupa. Agora, como vai ser, né? Por um bom tempo nós vamos ter uma dificuldade de entrar nessa loja. Será que a gente entra? Será que essa loja está realmente protegida? E eu acho que só desse exemplo que eu dei vão surgir alternativas para os nossos clientes encontrarem soluções, porque os empresários, né, as grandes empresas que têm, as grandes magazines, fast food, eles não sabem o que fazer. No fundo, eles não sabem o que fazer.
Então, do mesmo momento que estamos numa crise, nós podemos trazer isso para uma grande oportunidade. Na minha visão, onde são os momentos de crise é onde estão as melhores chances para todos. Eu acho que É, esse é um bom começo. eu acho que nesse momento também, todo mundo que está se mexendo já está vendo evolução. Por exemplo, eu coloco no meu caso, eu acho que nesses meses, eu acho que eu fazia muitos anos que eu não estudava tanto quanto eu estudei nesses últimos meses agora. Tudo sobre internet, marketing, coisas que eu nunca me preocupei e eu tô dando um salto assim demais. Então acho que todo mundo também tem que aproveitar esse momento para estudar, principalmente, estuda para realmente dançar conforme a música, né? Vai ter que se moldar no mercado de novo, não tem como ficar parado. Exatamente. Eu tenho por costume estudar continuamente. Eu estou fazendo 2 cursos, eu acho bem legal até citar exemplos, né? Para que as pessoas vejam que, por mais que você já tenha um pouco de experiência, você tem que voltar para a escola e aprender, porque tem muita coisa nova, muito conceito novo. Então, um dos cursos que eu estou fazendo, eu estou tentando me especializar bastante em marketing digital, estou me especializando em marketing digital, estou fazendo um curso de especialização e também estou fazendo um curso no mercado financeiro, porque sempre tem algo para agregar, sempre tem algo a trazer. Até nesse conceito de mercado financeiro, é algo que eu queria trazer, um conceito que a Dei Brasil já usa há muito tempo, e é um conceito muito importante para o cliente entender. A palavra pode ser difícil, ela chama custo total de propriedade. O que é isso? É o custo desde o começo, desde a compra até a entrega do cliente e pós-venda. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Não adianta comprar um produto barato, que às vezes o barato sai caro. Onde sai caro? Vai sair no pós-venda, vai sair na garantia, você vai ter que fazer voltar até o cliente resolver esse problema. Então, olhando esse custo total de propriedade, que é desde o começo ao fim, muitas empresas elas acabam entendendo isso na pele. E a Dei Brasil tem isso muito enraizado. Nós temos os melhores fornecedores possíveis disponíveis no mercado. Nós trabalhamos com a Dow, nós trabalhamos com a SABIC, com a HP, com a 3M, com a Avery, e com todos eles nós tentamos realmente desenvolver o mercado e desenvolver parcerias juntos, porque produtos de qualidade realmente ajudam muito no dia a dia. E também nós temos alguns produtos com a nossa marca própria, que a gente usou o mesmo conceito. Vamos buscar os melhores fornecedores, desenvolver esses fornecedores e trazê-los para trabalhar a nossa marca, para usar a nossa marca. Então, temos marcas aqui, que alguns dos nossos clientes conhecem muito, Tech Bond, que é o nosso ACM, Tech Tape, que é a nossa fita, Tech Graph, que é a nossa linha de vinil e lonas, elas seguem o mesmo DNA. Então, é muito importante o nosso cliente pensar o seguinte: muitas vezes o barato sai caro. Eu posso dizer que eu mesmo já vivenciei muitas coisas, muitas situações. As empresas que vendem barato, elas não duram muito tempo. Agora, veja o valor de mercado de uma Apple, veja o valor de mercado de uma Microsoft, né? São empresas super, super robustas, mesmo no mercado nacional. Quantas empresas aí estão surgindo e estão tendo realmente sucesso por elas terem um pacote muito importante de entrega para o cliente. Eu acho que esse bem, bem interessante trazer esse conceito. Não, legal. Eu acho que assim, a Dei Brasil sempre foi uma empresa muito sólida. Se não fosse sólida, não estaria no mercado há 53 anos. Começando por aí. Não é uma empresa que começou ontem no mercado. 53 anos, poxa, é muito, muito tempo. Eu tenho 30 anos. Então, já dá para ter uma base. Então, acho que sempre foi o sinônimo da Dei, a solidez no mercado, isso daí faz muita diferença. E eu li um post, eu acho que foi do Conrado, do Adolfo Conrado, na internet hoje, que ele falou assim: a gente não ganha dinheiro na venda, a gente ganha na compra. Eu achei muito interessante a frase dele, porque comprar certo faz toda a diferença para você ganhar dinheiro. Às vezes o pessoal só se preocupa com a venda e compra de qualquer jeito, aí o prejuízo sai lá na frente. Eu acho que é um pouco do que você falou. Exatamente. É uma das pessoas que eu fiz um curso, achei fantástico. E eu Acho que é recomendo. do 8Ps? Exatamente. É um curso que ele volta ao passado em alguns conceitos, mas ele moderniza de uma maneira bem interessante, faz você pensar. Eu acho que isso vale para todas as pessoas. Então, realmente é bem isso. Mudou. Realmente a situação mudou. Então, o nosso cliente tem que olhar e ver o que ele tem pela frente nesse momento.
Eu até, se você me permitir, queria passar algumas dicas, Pode né? falar. Alguma estruturação de como fazer isso. No fundo é o seguinte, o nosso cliente, vamos dizer assim, o empresário, né? O nosso empresário típico, que é o nosso cliente típico, ele é um cara sozinho. Ele toma todas as decisões. Ele compra, ele vende, ele administra o caixa, ele administra o contador com as informações contábeis, ele faz tudo. Só que ele acaba fazendo muito do operacional e pouco do estratégico. Então, algumas coisas que é importante, que eu gostaria de dar uma sugestão é o seguinte: bom, qual é a vantagem competitiva desse nosso cliente, né? Quais são os pontos fortes da empresa? O que ele considera forte? É o preço, é a qualidade, é o serviço? E essa competitividade que ele tem, que ele acha que são os pontos fortes, ela pode ser copiada facilmente? Se ela pode ser copiada facilmente, pode ter certeza que vai ter concorrente que está olhando ele crescendo, está olhando a marca dele, vai tentar copiar ele em questão de meses. E é o que aconteceu no nosso mercado. Surgiram muitas empresas voltadas para fachada e comunicação visual, toldeiros, instaladores, mas quando eu converso com muitos clientes, eu falo exatamente isso. Qual que é o teu ponto principal? Como é que você vende a tua empresa em uma linha? Eu vejo que alguns têm uma dificuldade. Falam, bom, mas eu tenho um produto de qualidade. Bom, mas produto de qualidade já não é um sinônimo de diferenciação, né? Todo mundo busca qualidade. E muitas vezes o cara ele fala de qualidade, mas ele acaba comprando um produto barato para oferecer para o cliente dele. Então, o cliente ali, quando recebe, se é um cara inexperiente, ele vai receber o produto e vai falar, tá bom, mas se é um cara que já teve uma experiência, né? Se é um cara que já teve um apoio do Nilson, eu vou olhar e falar, opa, aqui tem uma diferença de produto gritante, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O nosso cliente tem que saber quais são os pontos fortes, as vantagens competitivas dele, e se essas vantagens são facilmente copiadas, ele tem que trabalhar para desenvolver outras, né? Uma delas, que eu acho muito importante, e esse é um ponto forte que a gente trabalha muito na DEI, e a gente falou um pouquinho agora, é ter um time muito forte. Pessoas fazem a diferença na empresa. Fazer treinamentos contínuos, valorizar os funcionários. Como esse empresário ele está, o dono da empresa, do nosso cliente, ele é sozinho, ele normalmente tem um braço direito, tem um braço esquerdo, só que ele não delega, ele quer fazer tudo. E além disso, ele quer muitas vezes ir lá para a parte da usinagem, para ver o que está acontecendo, ir lá para o cliente. Então, ele tem que escolher o que ele vai fazer, né? Eu acho que alguns pontos muito importantes para ele tomar conta o primeiro é ele saber a parte estratégica, ficar olhando para onde ele está indo, quais são os concorrentes, e tentar fazer essa aderência da parte estratégica com o operacional. Ele está comprando aquilo que ele está falando para o cliente dele? Muitas vezes eu vejo nossos clientes falando, bom, mas eu quero o preço mais barato que se pode ter. Mas aí eu vejo no site dele, eu vejo no discurso dele, que de novo ele fala, olha, o meu produto é a melhor qualidade que você pode encontrar do mercado. É alguma coisa incongruente, né? Não bate, né? Muita qualidade com preço muito baixo. Não anda junto. Ou então você anda pela empresa do cliente, ou andava, daqui a pouco nós vamos ter talvez um tour virtual pelos nossos clientes, né? Acho até uma Verdade. bacana os clientes pensarem em fazer tour virtual para o cliente que está uma Coca-Cola, que está distante, que o cara não quer ir, o cara de marketing não quer ir, quer fazer uma campanha, ele pode disponibilizar um tour virtual da empresa dele, né? Mostrar como a empresa dele, a grandiosidade da empresa dele, o que ele investiu de equipamentos, o que ele tem de pessoas. E muitas vezes você andando pela empresa, você já consegue ler a cultura desse dono da empresa, né? E ele está sempre muito sobrecarregado, e você vê que as pessoas, muitas que estão ali, estão com ele, são pessoas fiéis, e elas querem ter oportunidade. Então, esse é o segundo ponto que eu acho crucial, além de saber as vantagens, é pensar e desenvolver pessoas, treinar. Hoje já tem cursos e sites na internet que por R$ 25 você tem cursos disponíveis de uma série de temas, marketing, desenvolvimento de websites, uma série de temas que ele pode pegar o funcionário, compras, como planejar compras, planejar estoque. Ele pode, com um pouco de investimento, desenvolver essas pessoas, porque ele precisa de gente capacitada para o dia a dia dele. E o outro fato, como é que é o concorrente dele? Esse é um terceiro ponto que eu acho muito importante. Qual o nível do concorrente? É um concorrente agressivo? É um concorrente que é maior que ele? Como é que ele
trata esse concorrente. Ele tem que saber muito bem o concorrente dele, se possível, tentar conversar com esse concorrente, porque muitas vezes o nosso concorrente, ele nos ensina muito. Ao conversar com ele te ensina muita coisa bacana. Óbvio que não vai te ensinar o dia a dia, mas ele vai te passar algumas coisas interessantes que vai fazer você repensar o que você está fazendo, não para copiá-lo, mas para fazer diferente. Eu acho que fazer diferente do seu concorrente já é uma outra vantagem competitiva, né? Um quarto ponto que eu acho muito bacana é a escolha do fornecedor. Hoje em dia tem fornecedor espalhado por tudo quanto é lado, né? Principalmente dos de ACM. Tem demais. Qualquer empresa hoje em dia consegue vender ACM. Vai lá para a China, traz ACM. Mas o fato é, a China tem muita coisa ruim, mas tem coisas excelentes, né? Tem produtos excelentes. Trazer um exemplo, a Apple, o iPhone é feito na China, né? Muitos dos produtos que hoje nós consumimos, eles têm muitos componentes chineses. Então, é saber escolher o fornecedor lá na China. Mas esse nosso cliente, que ele vai, toma um avião, vai lá para a China, ele vê tanta oportunidade, ele não consegue entender, porque primeiro, para conhecer a China, você precisa... O fornecedor chinês é um aprendizado, né? A Day Brasil já está há mais de 20 anos trabalhando com a CM. Já está calejado. E ela sempre está aprendendo, porque é uma coisa diferente, é uma inovação. Todo ano você tem um ajuste, você tem alguma coisa que surgiu, uma cor nova que você tem que pensar, uma aplicação nova. Então, escolher o teu fornecedor é muito importante. Muitas vezes, o nosso cliente está preocupado em fazer algo que ele não sabe, que é, eu vou tomar um avião e vou buscar. Deixa isso para quem faz há muito tempo, né? Com a Day Brasil, que está especializada em fazer isso. E concentra naquilo que ele conhece. Vai desenvolver cada vez mais mercado. Vamos achar juntos. A Day Brasil está disponível para ajudá-los a encontrar alternativas, falar de outros produtos para encontrar soluções. Então, essa é uma coisa bastante interessante. O quinto ponto que eu acho, só para não estender muito nesse tema, que é crucial, é o seguinte: ele tem que saber os gaps. Quais são os problemas que ele tem hoje em dia na empresa dele? Ele tem um gap de equipamento, ele tem um gap de treinamento, ele tem um gap de saber usinar o CM. Bom, você está aí, você pode, inclusive, ajudá-lo prestando consultoria, indicando... Exatamente. Então, assim, ele tem que saber quais são os gaps. Por que ele tem que saber os gaps? Porque, assim, antes ele estava indo para um lado. Agora, ele tem que olhar e ver se aquele lado que ele estava indo, para aquela especialização, para aquele mercado, se ele ainda vai ser um mercado bacana para ele seguir. Porque, de novo, a economia parou. Mas enquanto tem um chorando, tem outros vendendo lenço. Eu quero estar vendendo lenço. Você também. Espero que todos que estejam nessa live queiram vender lenço. Porque eu acho que só da galera estar aqui nesse horário, vendo uma live, já estão todos procurando algo melhor, né? Eu acho que os picaretas no mercado não estão aqui dentro hoje. Com certeza, com certeza. Então, tem que se achar alternativa. E essa alternativa tem que ser uma estratégia vencedora, né? O que vai fazer? É bom, ok. Você estava indo para o mercado, você vai para outro mercado, ou seja, eu estava só em fachada, mas eu posso dar um passo em direção aonde? Eu estava muito generalista, para onde eu vou? Então, tudo isso é uma parte inicial de como entender a empresa. E eu recomendo até aos nossos clientes que aqui estão, que amanhã peguem uma hora, 2 horas, e realmente repensem nisso que eu falei, porque esse é o conceito que eu utilizo pessoalmente toda vez que eu tenho que organizar alguma coisa. É um conceito que eu aprendi com muitos gurus aí, com muitas pessoas que já me ensinaram muito também. É olhar, planejar e ver para onde você está indo e aonde tem as oportunidades. E aí ir desenhando aos poucos e caminhando para buscar, porque não é fácil, né? Sair de um ponto e para outro é uma situação bastante complicada. E, legal. Por exemplo, uma dica que eu dou, os nossos clientes, eles deixam muito, vamos dizer, o tema de desenho, o tema de a planta, o design, a alternativa. Eles querem um negócio um pouquinho mais pronto, e aí eles podem até fazer um desenho internamente e eles mandam para aprovação. Só que esse desenho, muitas vezes, não é bacana, não é legal. Então, é o momento do cara subir o nível em algumas coisas. E quanto vai custar? Talvez ele pegar uma pessoa da empresa, da empresa dele que está se destacando, ou um menino, talvez até trazer uma arquiteta estagiária que queira entrar nesse mercado, queira desenvolver,
trazer para que ela possa ajudar a elevar esse desenho, elevar essa alternativa, ajudar a trazer esse conhecimento, porque o cliente também está se reestruturando. Você acha que a Coca-Cola, todos estão se reestruturando e eles estão tirando pessoas, né? Então, se o nosso cliente conseguir entender isso, conseguir trazer esse valor agregado, já vai ter mais um passo perante o concorrente dele. Vai ser mais uma vantagem competitiva que vai dificultar o concorrente chegar e ultrapassar. Tem que pensar fora da caixa, né, Roberto? Eu gosto da questão que você falou que muitas das pessoas que estão aqui, dos clientes da Day Brasil, que são pequenas empresas, às vezes é o dono que realmente coloca a mão na massa. Eu vejo que muitos donos hoje são ex-funcionários que realmente partiram para o negócio, é a pessoa que sabe colocar a mão, sabe executar, mas não entende nada de gestão de empresa. Exato. Ela não aprendeu, ela não estudou marketing, ela não estudou finanças, ela não estudou parte de equipes, lidar com pessoas, relacionamento. Eu acho que essa parte dos estudos, realmente, de outras partes, para ela ser realmente a parte estrategista, faz toda a diferença. Eu sei a escola da Day Brasil, porque eu vejo a Day Brasil muito estratégica nisso. Em tudo, desde a parte de filiais. Eu lembro até hoje, a Day Brasil começou a criar várias filiais, a galera veio atrás. Aí depois a Day Brasil começou a tirar filiais, reduzir, todo mundo achou que a Day Brasil estava quebrando na época. A Day Brasil está sólida até hoje. Tudo estratégia. Então, pensar lá na frente, acho que faz toda a diferença. E complementando um ponto também da China, que muitos produtos vêm lá de fora, né? Igual você falou. Na China, eu sempre falo nos treinamentos de ACM, porque o pessoal também acha que tudo que vem de fora é ruim. Mas não é isso. Na China tem diversos fornecedores de ACM, de tudo, né? Então, na China você consegue comprar desde o lixo. Porque o chinês, na verdade, ele fabrica o que você pede, né? Não é que o chinês é ruim. Se você pedir para ele colocar 2 lâminas de alumínio e papelão no meio, ele fabrica. Mas também, se você pedir um produto de qualidade, você consegue atingir um produto top lá de fora. Um produto AA, que a gente fala. Certo? Pode... Exatamente. Eu tive na China, a Day Brasil está na China praticamente uma vez ao ano. Primeiro, para visitar os fornecedores, para ter certeza que nós estamos com os melhores fornecedores, para ver o que há de novo. E o ano passado, eu visitei mais de 10 empresas e deu para ver o seguinte. Lá na China, primeiro que tem a barreira da língua, né? Enquanto aqui a gente fala uma língua, eles falam outro e o que une os dois é o inglês. Só que muitas vezes eles não sabem falar bem inglês, eles não estão acostumados a esse tipo de comunicação. Então você pede um ACM e você não especifica, e você fala que tem que ter uma pintura, e você quer esse preço, é o que você falou. Ele vai adequar o que ele tem ao preço que você quer. E se você pede desconto, ele vai te dar desconto. Só que esse desconto que ele vai te dar, ele vai tirar do produto, ele vai diminuir o produto. Então, uma das coisas que eu percebi até lá na China é o seguinte, alguns produtos onde os fornecedores falam, poxa, da China, eu estou te oferecendo 3 milímetros, quando você pega o paquímetro e você mede, não tem 3 milímetros, tem 2,5, tem 2,6. Então, isso o nosso cliente não sabe, porque ele já está acostumado, ele está acostumado com a credibilidade de empresas como as grandes do mercado, que falam e entregam. A Day Brasil é uma empresa, como você mesmo comentou, tudo aquilo que ela promete, ela entrega. Se ela está falando que ela vai te entregar um produto, ela vai te entregar exatamente aquele produto. Então, a China da mesma forma que é um mercado, uma situação difícil, diferente, é um mercado de oportunidades. Porque se você encontrar realmente fornecedores de excelente qualidade, que você consiga trabalhar com ele parceria, como eu comentei, o nosso fornecedor está há mais de 20 anos conosco. Você conhece o nosso produto desde o início. A Day Brasil foi um dos pioneiros, não só no ACM, no Poly, em outros. E não é fácil, não é fácil. Então, vir da China não significa ser ruim. Nós estamos passando por um momento onde nós estamos vendo muita coisa, a informação, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje veio da China. Mas nós não podemos jogar neles também toda a culpa, porque eles têm uma economia muito fechada. Primeiro que o comunismo é uma coisa, lá na China é uma coisa absurda. As pessoas não conseguem ter uma privacidade de um Facebook, de
de um Instagram, não existe Instagram. Então, é algo surreal. Somente quem foi na China sabe que quando você chega lá, você tem que ter um VPN, senão você não consegue, né, receber mensagens dos familiares. É uma loucura. Imagina você chegar para o fornecedor e falar, me desenvolve isso. Ele vai te desenvolver. Então, e aí muitas vezes eles conversam entre eles e você não está entendendo o que ele está falando. Então, não é fácil. Não, É fácil. imagino, cara. Por isso que eu recomendo aos nossos clientes, deixa para nós sabermos. Nós já batemos muita cabeça. Nós sabemos fazer isso, nós temos pessoas altamente competentes na empresa. Tem dúvida, traz para o nosso vendedor, traz para o nosso time, traz para o nosso gerente. Vamos pensar junto. Tem muita coisa para a gente desenvolver. Eu mesmo já ajudei vários clientes a sair de uma encruzilhada. O cara queria fazer uma coisa, fez outra. Eu vou usar depois alguns exemplos aqui para a gente escorrer e até com oportunidade para outros. E essa questão, falando dos 20 anos de fornecedor, também é importante em relação a garantias. Toda uma parte que está por trás da empresa, né? Você quer já abordar um pouquinho dessa garantia do ACM? Já aproveitando, como a gente já está no tema de fornecedor, né? Eu acho que é importante, quantos anos assim, a empresa tem já com o mesmo fornecedor, passa muito credibilidade no momento que precisa. Se um dia vocês precisarem, realmente vai ter uma garantia da ADI Brasil por trás. Isso é mega importante. Fala um pouquinho aí de garantia, Roberto. Falo, ótimo. Esse é um bom ponto. Primeiro, que é o seguinte, do ponto de vista de Brasil, a ADI Brasil tem 53 anos. Ela quer existir por mais 53 anos. Então, isso é uma tranquilidade que o cliente que comprar da gente, daqui a 10 anos, nós vamos estar ali. Se tudo permitir, se a economia permitir, se a gente conseguir encontrar os caminhos juntos... Vai dar, se Deus quiser. Nós vamos encontrar, com certeza. Estamos encontrando. Realmente nós estamos já encontrando uma série de caminhos bem interessantes. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai comprar de um fornecedor aqui no Brasil. Quantos anos ele tem? Né? Qual a história dele? Isso já mostra um pouquinho de como você deve abordar e deve tomar o teu risco. Então, se o seu risco você está comprando de um fornecedor novo, você pode ser que daqui a 2 anos ele esteja no mercado. E aí? Como é que você vai fazer? E, além disso, é o seguinte, em termos de garantia de ACM, você tem basicamente 2 tipos de pintura que são as mais utilizadas aqui no mercado brasileiro. A parte de poliéster e a PVDF. Pintura poliéster é uma pintura mais simples. Eu não vou falar tecnicamente, até porque... Sim. Não precisa, a gente já falou bastante também nas outras lives. Exato, não é o objetivo dessa live. Mas a pintura poliéster, nos Estados Unidos e na Europa, ele é utilizado para interno. Ele não é utilizado externo. Né? Então, aqui no Brasil, por uma questão de preço, o poliéster saiu da parte interna, foi para a parte externa. Só que o nosso cliente precisa entender o seguinte, que não há garantia do poliéster. Por quê? Porque é o tipo de pintura que não permite dar uma garantia. Ele vai durar, até porque, como eu comentei, nós temos há 20 anos, nós sabemos muito bem o comportamento de uma chapa de poliéster que existe no mercado há X anos, que está aí de vários clientes, várias redes que optaram por colocar poliéster, como também do PVDF. Já o PVDF é um produto que ele tem uma pintura que, sim, ele é um produto que existe garantia por trás. E aí falar de uma garantia, bom, mas a minha garantia é X anos, é algo também muito incorreto de falar. Porque uma coisa é você ter um cliente à beira-mar, ali, com sol a 40 graus à beira-mar. E a outra, ele está no centro de uma cidade, de uma megalópole, São Paulo, Porto Alegre, enfim, Belo Horizonte, essas grandes cidades. Então, uma coisa é uma garantia numa região, outra coisa é numa outra região. Nós analisamos muitas vezes caso a caso, nós emitimos garantia individualmente para os nossos clientes, de acordo com a composição, com a cor. Também, não sei se alguns clientes sabem, mas eu por muito tempo trabalhei na HP, e uma das áreas que eu passei pela HP, eu fiquei 12 anos na HP, e uma das áreas que eu passei pela HP me ensinou muito de tinta. Então, pintura do ACM tem muito a ver com tinta. A cor mais frágil de todas elas é o amarelo. Tudo aquilo que tem o amarelo, tem um pouco de amarelo, é um ponto fraco dentro de uma pintura. O amarelo não tem uma restrição, tem uma durabilidade. Então, tem que saber o tipo de cor. Por isso que um ACM prata, ele, se você olha com o decorrer dos anos, ele vai perder menos a diferença de cor. Ele vai ter uma diferença menor de tonalidade do que você pegar um vermelho, um azul,
ou até o mesmo amarelo, um verde. Então, tem essas diferenças de produto. Mas, basicamente, a nossa garantia ela é feita cliente a cliente, caso a caso, de acordo com a situação, com a obra, com o produto, com a espessura do produto. Então, tudo isso tem a ver e a gente analisa muitas vezes caso a caso. Você me fala, bom, quais são esse período em média de garantias? Bom, as garantias podem sair de 5 a 15 anos, né, dependendo dessa situação. Dependendo, de novo, né, do projeto em si. Como tem alguns projetos onde nós estamos juntos com o cliente, nós entendemos e muitas vezes nós vamos conversar e vamos correr um pouco do risco juntos, porque é um projeto importante que o cliente exige, nós vamos entender. Então, nós tentamos encontrar uma solução para esse tema de garantia. Legal. Resumindo aí para o pessoal, então, gente, ó, é basicamente o que a gente já falou nas outras lives. Então, 3 milímetros praticamente de garantia não existe, tá? E a chapa de 4 milímetros PVDF, ou a famosa Kainar, garantia, e a Day Brasil, ela condiciona dependendo da localidade da onde instalado. Uma coisa também que eu acho bem bacana para vocês que estão aqui presentes, às vezes você tem uma obra maior, alguma coisa que você não está seguro, às vezes, de vender, pô, chama o fornecedor para ir junto. Isso passa uma credibilidade quando você leva um vendedor, alguém mais técnico, ou um arquiteto. Eu sei que a Paloma faz muito isso lá em São Paulo. Exato. Meu, vocês têm que aproveitar o fornecedor como um parceiro para isso. É diferente você chegar sozinho e quando você chega com um fornecedor do seu lado. Passa muito mais credibilidade. E eu sei que a Day faz muito isso. Eu já fiz muito isso. Fizemos muito, exatamente. Então, assim, e isso muda tudo. Pode ser uma boa virada de chave aí para vocês para aumentar vendas, aumentar a taxa de conversão. Fechou, Roberto? E em cima desse ponto, talvez uma preocupação do cliente é que nós vamos tomar o cliente dele a fazer a visita. Pelo contrário, nosso interesse não é vender direto, nós não fazemos isso. Nosso interesse é trazer todas as ferramentas e muitas vezes discutir com o cliente dele outros produtos. Tem muitas reuniões que eu mesmo já participei que nós fomos para vender uma solução, nós vendemos uma solução muito maior para o cliente, porque ele chegou ao valor e nós estávamos juntos. Então foi uma parceria a 4 mãos. Isso é muito valioso, a gente realmente pode ajudar, sabe fazer bastante bem. Nós temos o time nosso espalhado a nível nacional e são pessoas muito experientes. As pessoas da Day normalmente têm muitos anos de casa. Assim como você ficou muito tempo, eu estou há 10, eu tenho pessoas no meu time há 25, há 30, 10, há 15. E sempre nós tentamos treinar muito. E esse treinamento eu gosto, até falando um pouquinho, eu gosto de eu treinar. Então, o meu time, eu gosto de eu pegar e treinar. Tem alguns temas que eu coloco todo mundo na sala, ou então viajo para as filiais, coloco e treino para falar exatamente a mesma língua, né? Para que eles possam transmitir isso para o cliente. E mesmo assim, nós estamos à disposição, né? Se o cliente precisar de algo específico, a gente vai até ele. Se o vendedor não conseguiu resolver, vamos juntos. Talvez até porque não, você pode ir junto conosco fazer nós, Day Brasil, você, o cliente encontrar uma solução para o projeto mirabolante, né? Olha a primeira uma palavrinha que eu acho que realmente é importante que você falou. Você não está fazendo uma venda, você está entregando uma solução. Exato. Quando você resolve um problema realmente, muda tudo. Aí já não é mais preço, sai totalmente fora só do custo realmente da obra. Então, quando a gente realmente trabalha uma solução para o cliente, acho que é o diferencial. E você falou assim, se o vendedor da Day ou o técnico não pode ir, o que a gente está fazendo aqui agora? Uma reunião? Exatamente. Olha a possibilidade agora de você sentar lá numa mesa de frente com o cliente e falar assim, Roberto, vou te chamar ao vivo aqui, que a gente está numa obra X, eu preciso de um suporte técnico. Você conecta aqui? Vamos! O mundo agora está permitindo a gente encontrar soluções como essa, né? A gente consegue resolver juntos. Se a gente não conseguir matar o leão ali, nós vamos criar uma estratégia para matar ele no dia seguinte. Porque muitas vezes você não consegue matar o cara ali, mas você mata no dia seguinte. Mas você dá uma pancada bastante nele, deixa ele meio tonto. Você vai deixando, você vai matando aos poucos. Às vezes ele vai com você, mas você vai matando. Mas é engraçado. Para desmistificar esse tema, muitas vezes, eu acho que isso mudou muito, né? Antes, até uma transformação das empresas. Antes você tinha todas as empresas com muitos vendedores na rua.
externas. E a economia foi mudando, nós passamos anos péssimos, que fez com que essas reorganizações anuais fossem trazendo as pessoas para dentro, porque o primeiro cliente já faz tudo, ele não tem tempo de atender a mim e atender os outros concorrentes todos os dias, ele não tem tempo, ele quer uma coisa mais simples. Então, o telefone acaba criando uma situação meio fria. Então, essa sugestão que você está dando é excepcional, inclusive para a gente também, no nosso dia a dia, incorporar nas nossas conversas com o cliente, ao invés de ser por telefone, por que não fazer uma live? Por vídeo? E um erro do nosso cliente, Nilson, que eu vejo é o seguinte, tem alguns que já cresceram um pouco, têm bastante sucesso, que eles começam a direcionar os principais clientes para uma outra pessoa atender. Ele pode fazer isso, uma outra pessoa do time dele atender, mas ele tem que manter o contato com esse cliente. Ele tem que ter alguns para ele ligar e entender como é que está meu serviço, como é que está meu concorrente. O concorrente visitou, e aí, o que você está vendo? E a economia? Quais são as novas tendências? Ele tem que ter esse contato. Então, tudo isso que a gente falou na primeira parte, de como a empresa está olhando, quais são os pontos positivos, os gaps, ele tem que deixar um tempo para ele pensar, falar com os clientes, porque é aí que vai entrar dinheiro. É aí que vai girar a empresa dele. Quem trabalha muito, quem trabalha demais ali na mão na massa, não sobra tempo para ganhar dinheiro, né, Roberto? Sempre assim. Exatamente. Eu acho que tem que trabalhar um pouco com a cabeça, com o mental. Aí que dá as grandes evoluções. Em qualquer empresa. A gente já trouxe alguns exemplos aqui, até do Felipe mesmo na segunda-feira. A grande virada da Projeto é quando mudou a estratégia, começou a pensar em produtos diferentes. E isso eu tenho N exemplos. Se pegar aqui, dá para falar um monte disso. Mas essa questão é até engraçado, né? Essa mudança que teve agora por causa da pandemia, e esses aplicativos sempre já estavam aqui. Não é novo. A gente podia fazer isso há quanto tempo? Desde quanto tempo que existe chamada de vídeo no WhatsApp, por exemplo? Skype? Há quanto tempo que existe Skype? Skype. Eu acho que a gente esqueceu um pouco das possibilidades. Porque não faz diferença. Eu tô vendo o Roberto, olhando no olho do Roberto aqui, ó. Não muda em nada para mim do que tá ao vivo. O máximo que a gente tem é um aperto de mão, tomar um café, que seria mais agradável, mas o relacionamento não muda. Toca o pau aí, Roberto. Deixa eu aproveitar esse teu gancho para falar algumas coisas, entrando em algumas alternativas e soluções bacanas. Então, a gente já falou como é que o nosso cliente tem que olhar, né? Eu já viu todos os pontos ali que ele tem que mexer. Agora, vamos olhar alguns temas. Obviamente, ele tende a falar do vender um poliéster, mas venda o PVDF. O PVDF, primeiro, ele é mais caro, o valor agregado vai ser melhor, o pós-venda vai ser melhor. Aquilo que eu falei no início, o custo total de propriedade vai ser muito mais interessante. Nos Estados Unidos, como eu comentei, o poliéster é somente interno. Todas as redes de fast food, tudo é PVDF. Eles não querem ter problema. Porque eles sabem que a pintura poliéster é uma situação atípica, pontual. Então, aí tem uma alternativa. Como é que ele faz essa venda de PVDF? É lógico, se ele chegar simplesmente preço contra o preço do concorrente dele, se o concorrente dele estiver comprando um produto, vai matar a pau. Então, ele tem que sair para uma outra alternativa. Primeiro como eu comentei, trazer uma apresentação muito bacana. Então, o cliente dele, ao olhar, ver os pontos fortes dele, tem que ter um site bacana, tem que ter uma página bacana de Instagram, tem que ter uma página bacana de Facebook, tem que entrar no marketing digital, tem que colocar grana no Google. Cara que não coloca grana no Google não aparece. Isso eu aprendi com outro cara muito fera de mercado, eu não vou falar o nome até para não... Eu não quero também falar de pessoas, né? Se você comentar, eu falo sim ou não, mas... Pode falar. Não, prefiro até nem falar, porque pode ser que vai gerar um mal entendimento. Mas entendam como é que coloca grana no Google. Se você colocar R$100 no Google, e se você não dizer o que ele vai fazer, ele vai dividir R$50 para homem e R$50 para mulher. E aí ele vai dividir entre as faixas etárias, né? Então, o seu dinheiro, o seu cliente típico, quem é? É um cara, é um empresário, normalmente é uma mulher que fecha porque é uma agência de publicidade, então, normalmente as compradoras, enfim, tem que saber um pouco disso. Qual é o público? Para você colocar grana, ao você ser procurado no Google, ele te encontrar.
Então, isso é uma ciência, é uma coisa que vai fazer a diferença do dia a dia. Então, essa apresentação. Segundo, o cliente que vai estar falando de preço e não vai estar falando da solução, vai estar falando dos pontos positivos de ter um PVDF. Em termos de apresentação, o PVDF ele tem mais alumínio, tem uma estruturação mais bonita do que o próprio poliéster. Você sabe muito bem disso, que quanto mais alumínio, mais você consegue fazer né, as bandejas ficam maiores, fica mais bonito para o nosso cliente. Então, ele tem que desenvolver esse lado do PVDF trazendo alternativas para o cliente, dizendo o seguinte: você não vai trocar a sua fachada daqui a 5 anos. A crise que está acontecendo agora, se você precisa trocar a sua fachada, não faça a besteira de colocar um poliéster, porque daqui a 2 anos você vai me ligar, vai falar que a cor está sumindo, e aí não tem muito o que fazer, porque é um produto que não tem a garantia de pintura. Ele vai durar, mas ele não tem a garantia de pintura. Eu acho que assim, ó, um ponto que eu vejo no dia a dia, né, por visitar muitas empresas. Até o Suene que comentou, ó, só quem usou 4 milímetros já sabe realmente o que é o material. Porque muda totalmente. Eu acho que o pessoal não vende mais por falta de conhecimento. Muita gente nem sabe que existe tipos de pinturas diferentes e espessuras diferentes. Exato. Muita gente. É muito mais do que a gente imagina. Que nem conhece. Então, assim, deixa de oferecer. Eu acho que no mínimo a gente tem que oferecer o produto A e o produto B. Fornece o top de linha e o segunda linha. Dá a opção para o cliente. Muita gente não oferece 2 opções. Já entra com 3 milímetros com medo de perder a obra. Então, exato. Desculpa puxar esse gancho, esse é um ponto muito importante. É apresentar a solução e falar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos que você tem para essa solução. Porque se o cliente olha e vê que você tem 2, 3 alternativas, ele vai voltar. Ele vai voltar. O comprador vai voltar, vai fazer uma análise, vai ver o custo-benefício e vai ficar mais fácil do que simplesmente ele falar, bom, eu consigo fazer isso. E a outra é orientar o teu cliente, porque muitas vezes o teu cliente não sabe. Se o nosso cliente aqui não está sabendo a diferença de uma pintura para outra, imagina né, essas grandes empresas. Uma Renner está fazendo uma loja pé na rua, inclusive ela anunciou que ela vai fechar muitas das lojas de shopping, mas por que ela não perdeu o valor de ação? Porque ela está investindo na internet, ela está investindo em lojas modelos. Essas lojas modelos são lojas típicas, onde o nosso cliente pode achar várias alternativas para essa loja. Então, assim, precisa mostrar os pontos positivos e negativos dessas soluções poliéster e PVDF, que é algo muito, muito, muito importante. E mais, sim, vou colocar só um complemento ainda. Além ainda do PVDF ser um material de mais qualidade, tem outras coisas. Um material mais espesso, você pode economizar estrutura. Você pode ter menos gasto com estrutura. Se você gasta menos estrutura, você gasta menos com mão de obra. Você acelera seu processo de montagem. Então, o valor da chapa é pequeno comparado no volume da obra total, e algumas economias que você tem nesse meio do caminho deixa mais baixo ainda. Então, realmente, é falta de orientação, falta de conhecimento técnico. E eu acho que um ponto muito importante de usar uma chapa de boa qualidade é a propaganda que vai estar estampada ali na rua da sua empresa o tempo todo. Quem que fez aquilo? Quem que fez a fachada que está desbotando? Exatamente. Muitas vezes, muitas lojas, pelas ruas que a gente passa, eu presto muita atenção, com certeza você também. Você olha e já vê se a empresa está preocupada com a marca dela, com a presença dela no mercado. E a fachada é como se fosse um cartão de visita, é a página da internet, saber se apresentar é a fachada. Se ela tem uma fachada ruim, ela já vai começar a ter vai ter uma série de negativas. O cliente, ao entrar ali, que é o ambiente, ele já vai ter uma reação. E o nosso cliente aqui da live tem que saber explicar esse diferencial. Porque essas empresas não sabem. De novo, empresas grandes, elas estão preocupadas em ter a solução. E muitas vezes o nosso cliente leva o produto. Não leva o produto, leva a solução. E por outro lado, por exemplo, além dessa que a gente falou, de poliéster e PVDF, uma outra coisa que eu vejo que é uma oportunidade para o pessoal que está aqui na live é o seguinte: tem muita sobra de ACM em todos os clientes que eu visitei. Com certeza você também já viu. Demais. Essa sobra vai para o lixo.
Só que olha só, eu vou trazer aqui uma ideia que eu não vou patentear, obviamente, mas eu quero ajudar o pessoal a ganhar dinheiro. Pega esse ACM, primeiro, monta uma página de venda eletrônica, coloca dinheiro no Google para diferenciar essa página sua, vende um porta-retrato feito de ACM, aqueles lixos que você tem na tua casa, nas empresas. Olha aí, ó, um aviãozinho de ACM. Um avião um passando, coração. ó. Galera, olha que Exatamente. top, ó. Isso é um Isso. brinquedo. Olha aí, olha isso. Uma criança vai adorar, ela não vai saber a diferença disso para uma madeira, para o que seja. Então, show! Isso devia ser, com certeza, você deve ter pego retalho. Ou seja, o lixo que está ali é transformar em dinheiro. Esse lixo transformado em dinheiro, primeiro, vai vir no final do mês, a lucratividade dele vai aumentar, ele vai prestar mais atenção no processo de produção dele, ele vai achar alternativas. E também uma outra coisa que ele pode fazer, e o Felipe da Projeta falou bastante, não sei se foi, acho que há 2 dias atrás, né? Isso, na segunda. De ACM, exatamente, é um baita diferencial. Ele está vendendo lá em Dubai. Inclusive, ele mandou uma foto feita com o nosso ACM lá em Dubai. Eu falei, pô, você podia ter me convidado, eu ia junto com você para tirar foto. Aí ele até brincou e falou, como? Se o negócio não dá para pegar avião. Então tá certo, vou fazer virtual. Mas armários... Ele tá aqui na live. Armários dá para ser feito de ACM. Mesas pode ser feito de ACM. Você pode misturar o ACM com outros produtos, com acrílico, com policarbonato. Então, achar outras alternativas, primeiro porque o mercado que o nosso cliente da live aqui está, vai mudar. Esquece. Aquele nível de demanda que tinha não vai ter. Então, ele tem que partir para uma outra alternativa. E ele criando alternativas como essa, ou com o lixo dele, ou até pegando o ACM e indo para um outro caminho, sem deixar o DNA dele, ele vai criar uma nova unidade de negócio, uma nova fonte de renda. E aí o que vai acontecer? Se o mercado dele voltar, ele vai ter outros 2 negócios, 3 negócios bombando, ele vai ser um empresário mais completo, ou seja, ele não tem um ovo só numa cesta, ele consegue diversificar. Uma outra coisa que é muito importante o nosso cliente perceber é o seguinte, ele muitas vezes ele faz a parte externa. Só que a parte externa é feita uma vez a cada X anos. Dependendo do produto, faz cada 3, 4 anos. Dependendo do produto, faz. Se for um PVDF, vai demorar muito mais tempo. E a parte interna? A parte interna tem muita coisa que pode ser feita, não só com ACM, com outros materiais. Que ele tem que deixar de falar de comunicação interna, porque isso tem talvez uma conotação diferente, e falar de uma ambientalização, uma decoração. Esse arquiteto que eu comentei, que ele trouxe para o time dele, essa estagiária de arquitetura, faz ela desenhar algumas coisas, faz ela pensar um tecido ali. Aí eu falo, bom, o que ele vai fazer com o tecido? Hoje você consegue diversificar e entrar nessa parte interna com pouco investimento. Eu não comentei aqui, mas uma das famílias que nós temos é equipamentos da HP, e hoje com 50 mil reais em média, você consegue ter uma impressora látex totalmente ecológica, imprime tecido, e junto com a impressora vem uma cortadeira. Então ele já consegue ter equipamento. Legal. Consegue trazer o cliente, não é um vinil impresso, porque vinil impresso, se jogar na internet, tem muita gente. Mas é trazer esse dinheiro que está interno para dentro da casa dele, que alguém está fazendo. Ele está fazendo a parte externa. Quando ele vai para dentro do cliente, ele começa a puxar a demanda. Então ele começa a ser primeiro, um fornecedor mais completo, ele começa a ter mais vantagens competitivas e ele vai encontrar, com certeza, caminhos que ele não imaginava antes. Eu tenho alguns clientes, mas eu vou citar um exemplo, sem citar o nome. Ô Roberto, eu vou ter que só te cortar um pouquinho. Gente, já tá batendo 1 hora. Falta 50 segundos para a live terminar. Então, assim, a nossa conversa tá muito boa. Eu vou fechar a live e a gente vai continuar a nossa conversa. Então, assim, ó, todo mundo que tá aqui, sai rapidinho. 1 minuto eu tô de volta, a gente já retorna. Beleza, Roberto? Lembra na cabeça, tá no assunto do cliente. Primeiro tempo, encerrado aqui, a gente já tá retornando. Tá bom. Grande abraço. Até já.